Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía torrencialmente sobre os vidros escuros da limusine. Jonathan Miller, um homem elegante na casa dos 50, mas com o rosto marcado pela dificuldade, olhava para o horizonte sem realmente vê-lo. 3 anos haviam se passado desde a morte repentina de sua esposa, Sarah, em um acidente de carro. Desde aquele dia, seu coração não batia com a mesma força. Ele, o temido empresário, o respeitado multimilionário, não passava de uma sombra, aprisionado pelo próprio sucesso. Ele tinha tudo, menos o essencial, amor e o aconchego de um lar. Sua única razão de viver era sua filhinha, Emily, 3 anos. Mas mesmo com ela, Jonathan frequentemente se sentia desajeitado. Preocupado demais com seus próprios assuntos, ele dependia de babás para compensar as ausências. No fundo, uma culpa persistente o atormentava. Ele sabia que não era o pai prático que Sarah gostaria que ele fosse. Naquela noite, exausto por uma reunião interminável, decidiu jantar em um restaurante modesto no centro da cidade, longe dos estabelecimentos luxuosos que costumava frequentar. Emily, sob o olhar atento de uma jovem aluna que ele havia contratado, acompanhou-o. No entanto, mal havia se acomodado quando Jonathan recebeu um telefonema urgente de seu advogado e se absorvia em uma conversa tensa. Enquanto isso, Emily, faminta e abandonada, começou a chorar baixinho. Foi quando ela entrou na vida dele. Uma garçonete de apenas 30 anos com o rosto cansado, mas iluminado por um sorriso sincero, aproximou-se. Sem hesitar, pegou uma colher de chá e ajoelhou-se ao lado de Emily. Seus gestos eram gentis, precisos, imbuídos de ternura maternal. Ela falava com a moça com palavras simples, sua voz suave contrastando com o burburinho do restaurante. Aos poucos, Emily se acalmou, apertando os dedos da garçonete como se a conhecesse desde sempre. Jonathan, finalmente erguendo os olhos do celular, ficou petrificado. Observava a cena como se contemplasse um fragmento de sua vida passada, sua falecida esposa. Os gestos da garçonete o lembravam estranhamente de Sarah, do jeito protetor e amoroso que ela tinha com a filha. Um arrepio percorreu seu corpo. O que ele viu naquela noite virou sua vida de cabeça para baixo. Pois nessa garçonete desconhecida ele percebeu algo que todo o seu dinheiro, todos os seus negócios e todo o seu poder não podiam lhe oferecer: calor humano autêntico, aquele que cura as feridas mais profundas. E sem que soubessem, esse encontro mudaria para sempre o destino de Jonathan, Emily, e daquela mulher com o avental manchado de café. O restaurante chamava-se Jantar Maple, um pequeno estabelecimento familiar localizado na esquina de uma rua movimentada. As paredes ainda exalavam o aroma de café fresco, e as toalhas de mesa xadrez vermelho e branco evocavam uma época mais simples. Era bem diferente dos restaurantes com estrelas Michelin onde Jonathan Miller costumava se sentar, mas naquela noite, o destino o havia levado a este lugar modesto. A jovem que cuidou de Emily foi chamada Graça Parker aos 28 anos, ela trabalhava como garçonete há mais de 5. Sua vida nunca foi fácil. Abandonada pelo pai ainda jovem, criada por uma mãe doente que acabou morrendo de câncer, ela aprendeu a se virar sozinha. No entanto, apesar das dificuldades, Grace nunca perdeu aquela doçura natural que emanava dela. Seus colegas costumavam dizer que ela tinha um coração de mãe mesmo sem ter filhos. Naquela noite, ela notou Emily quase imediatamente. A menininha, sentada em sua cadeira alta, lutava para chamar atenção. Seus olhos claros estavam marejados de lágrimas e seu estômago roncava de fome. A babá, uma adolescente distraída, estava absorta demais no celular para reagir. Grace sentiu uma pontada familiar ao vê-la. A cena a lembrou de seu próprio passado, quando ela também sentirá fome e a sensação de ser invisível. Sem pensar, ela se aproximou. Falou baixinho com Emily, como se conhecessem há muito tempo. "Olá, princesa. Você está com fome, não é?" A menininha imediatamente agarrou seu dedo, e Grace, tocada pelo gesto inocente, pegou uma colher e começou a alimentá-la. As lágrimas se transformaram em risos abafados. A poucos metros de distância, Jonathan Miller ergueu a cabeça. Seus olhos cansados encontraram os de Grace. Um silêncio estranho o envolveu, como se o tempo tivesse parado. Havia algo naquele olhar, uma sinceridade, uma gentileza crua que ele não encontrava desde a morte de Sarah. Por um momento, Jonathan esqueceu tudo, seu status, seus negócios, seus milhões. Viu apenas uma garçonete de avental, ajoelhada diante da filha, alimentando-a com a ternura de uma mãe. E esse gesto simples, banal para outros, ressoou nele como uma lembrança dolorosa, mas também como uma promessa de esperança.
Jonathan Miller permaneceu em silêncio por um longo momento, com o olhar fixo na cena à sua frente. Emily ria agora, batendo palmas alegremente contra a mesa com suas mãozinhas, enquanto Grace falava com ela suavemente, como se sempre tivesse feito parte do mundo deles. Jonathan, que não era de demonstrar suas emoções, sentiu um nó na garganta. Fazia anos que não se sentia assim. Finalmente respirou fundo, levantou-se e caminhou até lá. Com licença, ele disse com uma voz profunda, quase hesitante. Grace deu um leve pulo. Ela olhou para cima e viu o homem que notara ao entrar. Um terno sob medida, um relógio luxuoso no pulso e cabelos grisalhos cuidadosamente penteados. Tudo nele exalava sucesso, mas também uma estranha solidão. Ah, me desculpe, respondeu ela, levantando-se rapidamente. Eu não queria, quero dizer. Ela estava com fome, e a garota que estava cuidando dela estava ocupada. Ela lançou um olhar acusador para Babá, ainda entretida no celular, completamente desinteressada no que estava acontecendo. Jonathan seguiu o olhar dela e depois voltou para Grace. Ele balançou a cabeça gentilmente. Não, não se desculpe. Pelo contrário, acho que devo lhe agradecer. Ele se virou para Emily, que o encarava com um sorriso brilhante, a boca ainda cheia. Faz muito tempo que não a vejo tão feliz, murmurou ele, quase para si mesmo. Grace sentiu o coração apertar. Aquele homem poderoso, que parecia ter tudo a seu favor, de repente pareceu vulnerável. Ela hesitou, mas então ousou perguntar. Ela é a sua filha? Sim. Emily, respondeu Jonathan com um misto de orgulho e tristeza. A mãe dela. Ele fez uma pausa com a garganta apertada. Ela não está mais aqui. Um silêncio pesado caiu entre eles. Grace instintivamente colocou a mão levemente no ombro do homem. Sinto muito, de verdade. Jonathan olhou para ela, surpreso com aquele gesto simples e sincero. Poucas pessoas ousavam tocá-lo, muito menos falar com ele com tanta gentileza. Normalmente, ele era abordado com respeito, medo ou interesse. Mas aquela mulher, uma simples garçonete, claramente não via o milionário. Ela apenas via um pai, um homem ferido. Foi a primeira rachadura no muro que ele construiu ao redor do seu coração. Meu nome é Grace, ela finalmente disse com um pequeno sorriso tímido. Jonathan respondeu em voz baixa, mas clara. E Jonatas? E nessa simples troca de nomes, algo nasceu, sem que nenhum dos dois ainda entendesse. Jonathan retornou à sua mesa, mas seus pensamentos permaneceram fixos na garçonete, com seu olhar sincero. Emily, no entanto, ainda estendia suas pequenas mãos para Grace, como se recusasse a soltá-la. Esse gesto tocou Jonathan profundamente, que nunca vira sua filha demonstrar tanto afeto por uma estranha. Grace, visivelmente acostumada a trabalhar sob pressão, retomou seu turno com agilidade. Ela se movia de mesa em mesa, sorrindo apesar dos sinais de cansaço visíveis em seu rosto. Seus sapatos gastos escorregavam no piso de ladrilho, suas mãos exibiam as marcas de longas horas de trabalho, mas ela não reclamava. Cada cliente recebia dela uma palavra gentil, um toque especial de atenção. Jonathan, que passará a vida nos círculos empresariais mais frios, ficou fascinado por esse calor humano. Observou Grace levar uma fatia de torta para um velho solitário, perguntando como ele estava. Viu-a confortar uma garotinha que havia derramado seu copo de suco, oferecendo-lhe um novo sem cobrar dos pais. Tudo nela exalava uma gentileza rara, quase desarmante. Em dado momento, Grace ficou parada atrás do balcão por um segundo, esfregando as têmporas cansada. Jonathan notou detalhes que qualquer outra pessoa teria deixado passar: as olheiras, o leve tremor em suas mãos e o suspiro silencioso que ela soltou antes de continuar sua ronda como se nada tivesse acontecido. Sentiu uma estranha curiosidade invadi-lo. Quem era aquela mulher, disposta a dar tanto sem esperar nada em troca? Por que aquele olhar melancólico que contrastava com seu sorriso luminoso? Emily, por sua vez, não tirava os olhos de Grace. Toda vez que passava pela mesa, a menina caía na gargalhada, o que até arrancou um sorriso sincero de Jonathan, um sorriso que ele não demonstrava há muito tempo. Quando Grace voltou para deixar a conta, Jonathan não pôde deixar de perguntar: "Você parece muito boa com crianças. Você tem alguma?" Grace deu uma risada amarga e balançou a cabeça. "Não, ainda não. A vida não me deu essa chance." O olhar dela se anuviou por um instante, mas ela se recuperou rapidamente com um sorriso forçado. Jonathan sentiu uma onda de emoção tomar conta dele. Ele não estava acostumado com esse tipo de vulnerabilidade nas pessoas. Ele então entendeu que aquela garçonete, que ele havia conhecido por acaso, despertou nele um interesse que ele nunca havia sentido por nenhuma outra desde a morte de sua esposa. E isso foi só o começo. O Maple Diner começava a encher.
Famílias se acomodavam, funcionários chegavam para uma refeição quente, e o som das conversas se misturava ao tilintar dos talheres. Jonathan, ainda sentado, observava Emily, que apesar da pouca idade, parecia fascinada pela comoção. Mas seus olhos continuavam se voltando para Grace. Enquanto ela carregava uma bandeja pesada repleta de pratos fumegantes, uma discussão começou em uma mesa ao lado. Um homem visivelmente irritado, levantou-se abruptamente e deu uma pancada no ombro de Grace. A bandeja balançou perigosamente. Alguns segundos de desequilíbrio foram suficientes para que um prato escorregasse e se espatifasse no chão com um estrondo que silenciou todo o restaurante. Cuidado, droga, disse o homem arrogantemente, como se a culpa fosse da garçonete. Grace corou de vergonha e abaixou a cabeça. Suas mãos tremiam levemente, mas ela não disse nada. Agachou-se para recolher os cacos, com os joelhos batendo nos ladrilhos frios. Ninguém se mexeu, exceto Jonathan. Ele se levantou, colocou Emily na cadeira alta e atravessou a sala com passos firmes. Todos os olhares se voltaram para ele. Sem dizer uma palavra, agachou-se ao lado de Grace e ajudou-a a pegar a porcelana. O silêncio se tornou mais pesado. O cliente arrogante observava desconcertado. Percebeu que aquele homem distinto, que parecia tão obviamente rico, não tinha escrúpulos em se ajoelhar para atender uma simples garçonete. Não foi sua culpa, disse Jonathan calmamente para Grace, recolhendo os destroços. Ela olhou para ele, atordoada, seus olhos brilhando com uma emoção que ela tentava esconder. Obrigada, murmurou ela. Poucas pessoas fariam isso. Jonathan deu um meio sorriso. Poucas pessoas sabem reconhecer quando uma pessoa merece respeito. O homem que causou o incidente, vermelho de vergonha, murmurou um pedido de desculpas desajeitado antes de sair apressadamente do restaurante. Os clientes trocaram olhares surpresos, alguns cochichando sobre a cena inusitada. Quando tudo estava limpo, Grace se levantou e limpou as mãos no avental. Jonathan também se levantou, e seus olhares se encontraram novamente. Nos olhos dela, ele viu gratidão genuína, mas também uma curiosidade renovada. Nos seus, havia uma admiração crescente que ele não conseguia explicar. Emily bateu palmas abruptamente, quebrando a tensão. Sua vozinha ecoou. Bravo! O restaurante inteiro caiu na gargalhada. Grace, com as bochechas levemente vermelhas, curvou-se teatralmente em direção à garota. Obrigada, princesa. Jonathan soube naquele momento que queria saber mais sobre aquela mulher que em uma noite, já havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Após o incidente, Jonathan ficou sentado por um longo tempo, acompanhando Grace aonde quer que ela fosse. Ela tentou continuar sorrindo, mas ele percebeu o cansaço em seus movimentos e o véu de tristeza que às vezes cruzava seus olhos quando ela pensava que ninguém estava olhando. Quando a agitação do restaurante se acalmou um pouco, Jonathan aproveitou a oportunidade. Levantou a mão para chamar a atenção dela. Grace se aproximou, segurando seu bloco de pedidos. Você quer mais alguma coisa? Ela perguntou educadamente. Jonathan hesitou por um segundo e então respondeu. Só um café. E talvez alguns minutos do seu tempo, se não for pedir muito. Grace ergueu uma sobrancelha levemente surpresa com o pedido incomum. Ela não estava acostumada com um cliente simplesmente querendo falar com ela, especialmente um que usava um relógio que certamente valia mais do que ela ganhava em um ano. Mas o olhar de Jonathan não era arrogante ou dominador. Havia sinceridade. Poucos minutos depois, ela voltou com uma xícara de café fumegante e sentou-se à sua frente hesitante. Emily, encantada, bateu palmas e estendeu a mão para ela. Grace pegou a mãozinha da menina, fazendo Jonathan sorrir. Você trabalha aqui há muito tempo? Ele perguntou para quebrar o gelo. 5 anos, ela respondeu simplesmente. Não foi bem uma escolha, mas sim uma necessidade. Ela olhou para baixo, como se já se arrependesse de ter falado demais. Jonathan a deixou respirar por um instante antes de continuar suavemente. E fora do trabalho? Você tem família? Grace balançou a cabeça. Na verdade, não. Minha mãe morreu há alguns anos. Meu pai, digamos que ele desapareceu da minha vida há muito tempo. Então, estou por minha conta. Jonathan sentiu um toque de dor na voz dela. Apesar do tom calmo, ele conseguia sentir a solidão que ela tentava esconder atrás do sorriso. Não é fácil todos os dias, continuou ela. Mas estou perseverando. Aprendi que mesmo quando a vida te dá pouco, você ainda pode dar muito aos outros. É isso que me faz seguir em frente. Jonathan permaneceu em silêncio por um momento, impressionado com a força daquela mulher que havia perdido tudo, mas ainda encontrava coragem para amar, sorrir, doar. Ele, com sua fortuna colossal, às vezes se sentia impotente diante da própria solidão.
Mas ela, com quase nada, iluminou um restaurante inteiro. Emily tagarelava alegremente enquanto puxava a manga de Grace. Jonathan observava a cena e se pegou pensando, e se esse encontro não fosse uma coincidência? Ele tomou um gole de café e disse suavemente, você tem mais coragem do que muitas pessoas que conheço, Grace. Ela corou levemente, envergonhada pelo elogio inesperado. Eu faço o que posso. Mas no fundo Jonathan já sabia que queria descobrir mais. E mais ainda que queria vê-la novamente. À medida que a noite avançava, os clientes do Maple Diner começaram a ir embora lentamente. O barulho diminuía, restando apenas algumas conversas abafadas e o tilintar de talheres atrás do balcão. Emily, cansada, mas ainda agarrada à manga de Grace, recusou-se a soltá-la. Jonathan, por sua vez, observava a cena com uma ternura incomum. Seu coração endurecera desde a morte de Sarah, mas a presença de Grace parecia estar lentamente quebrando as muralhas que ele havia erguido ao seu redor. Quando Grace tentou se levantar para retomar seu turno, Emily protestou imediatamente, com os olhos marejados de lágrimas. Jonathan colocou a mão no ombro da garçonete em tom tranquilizador. Se você tiver que voltar a trabalhar, pelo menos me deixe pagar a conta, disse ele calmamente. E, eu gostaria de te pedir um favor. Grace franziu a testa ligeiramente intrigada. Um favor? Jonathan respirou fundo, procurando palavras. A Emily está começando a gostar de você, e para ser sincero, faz tempo que não a vejo com um sorriso tão brilhante. Você tem esse jeito com ela. Então, eu estava pensando se você estaria disposto a vê-la novamente. Grace permaneceu em silêncio por um momento, surpresa com a proposta. Você quer dizer, como babá? Jonathan deu um sorriso. Sim. Ou mesmo apenas como uma presença amiga. Alguém em quem você pode confiar. Ela olhou para baixo hesitante. O não sei. Trabalho muitas horas aqui. E além disso, não tenho certeza se sou a pessoa certa para isso. Pelo contrário, respondeu Jonathan gentilmente. Você é exatamente a pessoa certa. O tom sincero em sua voz fez o coração de Grace bater mais rápido do que ela esperava. Ninguém lhe dizia algo assim há muito tempo. Emily, como se quisesse apoiar o pedido do pai, estendeu os braços e gaguejou. Grace, fique. A garçonete sentiu os olhos arderem. Mordeu o lábio e assentiu lentamente. Certo. Posso tentar. Jonathan deu um sorriso aliviado, quase imperceptível, mas raro o suficiente para ser precioso. Ele tirou um cartão de visita prateado, com seu nome gravado, Jonathan Miller, Miller Enterprises. Grace o encarou espantada. Percebeu então que ele não era um cliente comum. Aqui está meu número direto, disse ele, entregando-lhe o cartão. Não o dou para muitas pessoas. Grace pegou-o cuidadosamente, como se estivesse segurando algo frágil. E naquele momento, sem que eles percebessem completamente, um fio invisível foi tecido entre suas vidas. Na manhã seguinte, Grace estava arrumando seu minúsculo apartamento de um cômodo, onde cada móvel parecia ter sobrevivido a ela. Na mesa pequena e frágil, o cartão de visita que Jonathan lhe deixará brilhava ao sol. Ela o pegou entre os dedos e leu novamente, Jonathan Miller, Miller Enterprises. O nome soou familiar. Movida pela curiosidade, ela ligou seu celular velho e meio quebrado e digitou o nome em um mecanismo de busca. Em segundos, a tela se encheu de artigos, fotos e vídeos. Jonathan Miller, CEO de um dos maiores grupos de investimento do país. Um império construído com base em imóveis, finanças e tecnologia. Um dos homens mais ricos de Nova York. Os olhos de Grace se arregalaram. Ela se lembrou do relógio dele, do terno impecável, da confiança natural. Tudo fazia sentido agora. Mas seu coração afundou. Por que um homem como ele se interessaria por uma simples garçonete? Ela pensou em Emily, em seu sorriso radiante, e sentiu suas dúvidas crescerem. Teria ela realmente tocado na criança, ou seria apenas uma coincidência? E Jonathan? Ele a via como uma pessoa sincera, ou como uma distração passageira em sua vida solitária de bilionário? Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, Jonathan tomava café em seu enorme escritório, no topo de uma torre de vidro. Mas sua mente não estava nos arquivos. Ele se lembrava do olhar de Grace, de sua voz suave, e principalmente da maneira como Emily se agarrara a ela. Pela primeira vez em muito tempo, ele queria sair de sua bolha dourada e se conectar com alguém de fora do seu mundo. Grace, no entanto, não estava convencida. Ela se lembrava de todas aquelas histórias em que os poderosos brincavam com a vida dos outros sem se importar com as consequências. Ela havia sofrido demais para se deixar manipular. Naquela noite, enquanto se preparava para sair para o trabalho, seu olhar pousou mais uma vez no cartão. Ela o guardou na bolsa com um suspiro. Não sei no que estou me metendo. Ela murmurou.
O que ela ainda não sabia era que essa escolha, esse pequeno cartão prateado, mudaria sua vida muito mais do que ela poderia imaginar. Alguns dias depois, Grace recebeu uma ligação em seu antigo telefone. A voz grave de Jonathan ecoou pelo alto-falante crepitante. Olá, Grace. Espero não estar te incomodando. Emily fica repetindo seu nome. Ela ficaria muito feliz em te ver novamente. Grace sentiu o coração apertar. Ela hesitou por um momento, mas depois concordou. E certo. Quando você quer que eu vá? Poucas horas depois, um elegante motorista de terno preto parou em frente ao seu pequeno e decrépito prédio em um sedã de luxo. Os vizinhos assistiam à cena de suas janelas, atônitos. Grace, desconfortável com seu vestido simples e sapatos gastos, entrou no carro, já sentindo o contraste. Quando o veículo parou em frente à cobertura de Jonathan, ela ficou boquiaberta. As enormes janelas refletiam a cidade, e um porteiro a recebeu com um sorriso formal. Lá dentro, tudo exalava luxo. Pisos de mármore, pinturas caras, móveis modernos. Emily correu imediatamente gritando. Graça! A menina se jogou em seus braços, e Grace a abraçou com sincera ternura. Jonathan, que observava a cena da sala de estar, sentiu um calor incomum invadir seu peito. Bem-vindos ao lar, disse ele, aproximando-se. Grace olhou ao redor, impressionada, mas também intimidada. Acho que nunca coloquei os pés em um lugar como esse. Jonathan sorriu. É só uma casa, Grace. O importante é o que você mora nela, não o que ela vale. Ela olhou para ele com ceticismo. Para ela, aquelas paredes representavam um mundo inacessível, um mundo que nunca a aceitara. Durante a tarde, Grace brincou com Emily, fazendo-a rir alto. Jonathan sentou-se em uma poltrona, observando-os como se estivesse hipnotizado. Pela primeira vez, seu apartamento parecia vivo, repleto de calor humano. Mas no fundo, Grace não conseguia se livrar das dúvidas. Quando Jonathan lhe ofereceu uma taça de vinho, ela respondeu suavemente. Não tenho certeza se pertenço a este lugar, Jonathan. Você e eu, viemos de dois mundos completamente diferentes. Ele sustentou o olhar dela, sério. Talvez. Mas isso não significa que nossos caminhos não possam se cruzar. Ela desviou o olhar, confusa. Queria acreditar nele, mas uma vozinha sussurrou que uma distância tão grande não poderia ser transposta tão facilmente. E no entanto, Emily, aconchegada contra ela, parecia ser a ponte invisível que já as conectava. Poucos dias depois daquela primeira visita, Jonathan convidou Grace e Emily para almoçar em um restaurante mais sofisticado em Manhattan. Ele queria mostrar a ela que aquele não era um gesto isolado, mas que ele realmente queria incluir Grace e Emily em sua vida. Ao chegar, Grace sentiu a diferença imediatamente. As mesas estavam postas com toalhas impecáveis, os garçons impecavelmente vestidos e os clientes usavam ternos e vestidos elegantes. De repente, ela se sentiu estranha com seu vestido simples e sapatos gastos. Emily segurou a mão de Grace alegremente. Jonathan, tentando aliviar o clima, sussurrou. Não se preocupe, Grace. Ninguém aqui é melhor ou pior que você. Mas apesar das palavras tranquilizadoras, assim que se sentaram à mesa, um casal na mesa ao lado não conseguiu evitar lançar um olhar surpreso e desdenhoso para Grace. A mulher, com um sorriso condescendente nos lábios, sussurrou para a acompanhante. Quem é essa filha da garçonete? Com ele? Grace sentiu o rosto queimar. Emily apertou sua mão inocentemente e Jonathan franziu a testa. Ele se levantou imediatamente e se dirigiu ao casal. Se você tem algum problema com quem eu saio ou com minha família, aconselho você a ir embora. O restaurante ficou em silêncio. O casal, vermelho de vergonha, levantou-se apressadamente levando consigo sua arrogância. Grace, ainda abalada pela situação, sussurrou. E desculpe, não queria estragar seu almoço. Jonathan olhou para ela e colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Não é você. Não se culpe. Infelizmente, algumas pessoas julgam sem saber. Mas você não tem nada a provar. Pela primeira vez, Grace sentiu uma estranha mistura de conforto e constrangimento. Ela sabia que sua vida simples e modesta contrastava fortemente com o mundo luxuoso de Jonathan, e que ela ainda era vista como diferente aos olhos de alguns. No entanto, ela também viu a admiração em seus olhos, a firmeza em querer protegê-la e valorizá-la apesar de tudo. Esse gesto, sua defesa instintiva, reforçou seu apego a ele, ao mesmo tempo em que deu origem a um conflito interno. Emily, alheia a todo o peso social, riu alegremente enquanto apontava para as sobremesas do cardápio. E Grace, olhando para ela, sentiu uma nova determinação se formar em seu coração. Talvez o mundo lá fora nunca entenda, pensou ela. Mas por Emily e por mim, eu quero tentar.
Após o almoço exaustivo, Jonathan levou Grace e Emily a um pequeno parque não muito longe de seu apartamento. As crianças brincaram nos balanços e escorregadores, rindo muito, enquanto Grace e Jonathan sentavam-se em um banco, observando Emily correr livremente. Para Grace, aquele momento era estranho. Ela nunca havia se cercado de tanto conforto, nem visto Jonathan em um contexto que não fosse o de um empresário poderoso. No entanto, ao vê-lo sorrir para a filha, ela descobriu outro rosto, o de um pai atencioso, capaz de humor e gentileza. A Emily é incrivelmente cativante, disse Jonathan suavemente. Não sei como vivi sem aquela risada por tanto tempo. Grace sorriu, um pouco envergonhada, mas sinceramente. Ela tem muita sorte de ter você. Você é um pai incrível. Suas mãos se tocaram enquanto trocavam olhares. Um arrepio percorreu os dois, mas nenhum dos dois falou. O silêncio era confortável, repleto de compreensão e respeito mútuos. Emily correu em direção a eles com uma bola nas mãos, e Jonathan se abaixou para parabenizá-la. Grace o observava fascinada pela simplicidade e humanidade do homem por trás do terno e dos milhões. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu parte daquele lugar, mesmo naquele mundo tão distante do seu. Sabe, disse Jonathan depois de um momento, não quero que pense que estou te pressionando a fazer algo. Eu só quero compartilhar esses momentos com você e Emily. Se não se importarem. Grace olhou para a filha e depois para Jonathan. Uma suave ternura tomou conta dela. Eu quero tentar, ela sussurrou. Mas quero ter certeza de que é sincero, para Emily e para mim. Jonathan assentiu com um sorriso compreensivo. Nada é mais sincero do que o que sinto por vocês dois. E naquele momento, naquele pequeno parque de Manhattan, longe do luxo e do barulho da cidade, um vínculo se formou entre eles. Não um vínculo baseado em dinheiro ou status, mas em confiança, compaixão e respeito mútuo. Emily, feliz, correu para se aconchegar nos braços de Grace, enquanto Jonathan os observava, com o coração mais leve do que estivera em anos. Naquele dia, um milionário e uma simples garçonete começaram a escrever o primeiro capítulo de uma história que transcenderia barreiras sociais e preconceitos. Guiados pelo poder do amor e da humanidade,